Estamos de volta aqui no Papo com Ela, hoje falando sobre a prevenção ao suicídio. Existe uma estatística que mostra que 32 brasileiros morrem vítimas de suicídio por dia. E a gente está conversando aqui com a psicóloga Luciana Calles sobre essa temática. Luciana, antes do intervalo a gente falava sobre essa diferença entre jovens e idosos no cometimento do suicídio, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como é a receptividade desses jovens para o tratamento? Também existe uma resistência ou essa geração ela já é mais aberta para poder buscar esse auxílio? Eu percebo que os jovens têm sim ainda um pouco de resistência, mas depois que eles começam a ver o resultado do tratamento, eles flexibilizam um pouco, inclusive até alguns postam em redes sociais que estão fazendo terapia, que está fazendo bem. A resposta está sendo bem melhor do que com as pessoas, na verdade, que são mais velhas. Quando a gente para e observa a nossa rede pública de amparo a essas pessoas que necessitam de cuidados no que diz respeito à saúde mental, o que a gente ainda precisa avançar nesse contexto, Luciana? Nós precisamos de mais serviços em saúde mental. Nós precisamos de mais ações na atenção básica, de prevenção, né, de acolhimento dessas pessoas que estão em sofrimento mental, mais CAPs, né, e lugares que não têm números o suficiente para ter CAPs de habitante, de núcleos em saúde mental, NASF, mas assim, precisamos entender que a depressão é uma doença, por exemplo, a depressão é uma doença que está em segundo lugar, segundo a Organização Mundial de Saúde, doença incapacitante, doença, né, limitante, porque tem perdas também, tanto para a população quanto, né, para a sociedade, na verdade, com a pessoa doente. Então todos estamos adoecendo, então a rede pública tem que dar conta também, né? E as UPAs precisam de ter pessoas capacitadas para receberem essas pessoas, por exemplo, que tentam suicídio. Porque assim, se a pessoa, o que fazer? A pessoa tentou suicídio, por exemplo, familiar achou, a pessoa tomou medicamentos, dando o exemplo. Para onde que ela vai correr? Ela precisa correr para uma UPA e a UPA precisa estar capacitada para receber essa pessoa, para acolher essa pessoa. Porque essa pessoa está em sofrimento mental, não é qualquer atendimento, de qualquer jeito, ela já está sem vontade de viver. Quem comete um suicídio, na verdade, ele não quer morrer. Ele quer desesperadamente acabar com aquela dor, né? Então, todos os serviços, tanto o público quanto o serviço privado, ele tem que ter pessoas, tem que ter o profissional capacitado para receber, para essa escuta, para esse acolhimento, né? Nós precisamos de investimento, sim, na saúde pública. A gente vive uma situação econômica no país que vem se arrastando já há um tempo, que trouxe várias dificuldades para muitas famílias, né? Hoje a gente tem quase 15 milhões de desempregados no nosso país. A condição financeira, ela também contribui para essa desestruturação? Sim, a condição financeira quando o pai se dá conta que ele não tem dinheiro para dar comida para o seu filho, é desesperador, né? E adoece o pai, adoece a família toda, e ele já tem, que ele é o arrimo de família. Então, a situação financeira é sim um agravante. Não sei dizer agora se existem dados, mas assim, nós vamos ver a longo prazo, talvez, daqui a uns anos, como é que foi nessa crise, se teve um aumento, sim, de suicídio, principalmente em homens, devido a este caso. Porque agora os casos são notificados, até as tentativas são notificadas, na verdade. Já eram notificados suicídios e agora as tentativas também têm que ser notificadas. Com 24 horas, a partir do momento que dá entrada em algum serviço, tem que notificar a tentativa de suicídio. Então isso vai possibilitar estudos, né, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder efetivamente tratar essas pessoas e tratar a população em geral. Os dados, eles são fundamentais para a criação de políticas públicas. Sim, também, né? Exatamente. Nessa sua experiência, nesses 15 anos que você está na área da psicologia, Luciana, o que você percebe no quadro evolutivo dessas pessoas, né? Existe uma motivação
que faz com que elas cheguem até você? O que que faz com que a pessoa chegue até o seu consultório e diga assim, olha, eu preciso de ajuda, mesmo com todo o estigma que a gente... O sofrimento mental, mesmo o sofrimento, a falta de apoio, de rede familiar, da rede social, né? Esse mundo hiperconectado que estamos vivendo. Então as pessoas chegam com muito sofrimento. É basicamente isso. E aí elas querem aprender a lidar com isso. Isso é muito importante. Na verdade, todos deveríamos fazer terapia. Né? Terapia é algo que faz muito bem. E todos deveríamos também dar o valor necessário para um psiquiatra também. Não parar de estigmatizar que psiquiatra é coisa de louco. O psiquiatra estudou, ele sabe avaliar cada quadro. E tudo tratado no início, o prognóstico é muito melhor. É como o câncer, né? Exatamente. A taxa de sucesso no tratamento é mais eficaz. E como que é a evolução dessa pessoa quando ela adere realmente a esse tratamento, faz o acompanhamento com psicólogo, se for necessário faz com psiquiatra? A partir de quanto tempo a gente começa a verificar a evolução desse quadro, a redução desse sofrimento? O quanto isso também depende da pessoa que procura o tratamento? Eu digo, no processo psicoterápico é 50% meu e 50% do paciente, né? Então é um trabalho em conjunto, é um tratamento que, pelo menos assim, dependendo do quadro, vamos colocar uma depressão leve, um quadro de ansiedade, de crises de pânico, com 12 sessões eu já vejo melhora no paciente e ele também já vê melhora no quadro dele. Uhum. Né, com psicoeducação, ele entendendo o que está acontecendo com ele aprendendo a lidar. E o mais legal disso é que a pessoa que está em tratamento, ela passa a olhar o outro também. Ela começa a observar o outro, chega para o amigo, olha, eu acho que você não está bem, você quer conversar? E isso é muito importante na prevenção do suicídio, é estarmos abertos à escuta. Olhar para o seu amigo, ver que ele não está bem, chama ele num canto, vamos conversar, eu estou percebendo que você não está bem. Escutar e sem julgamento, deixar a pessoa falar. Né? Em nenhum momento pedir para a pessoa procurar Deus, porque aí você está querendo dizer que ele está com falta de fé, que é desmerecimento, por isso que ele está assim. Né? Então ele precisa de um acolhimento. Quando a gente se dispõe a escutar o outro, Luciana, como esse processo de fala auxilia, né, nesse contexto, para que se evite uma situação pior? Como você disse, a rede familiar tem um papel importante nisso, né, a rede de amigos tem um papel importante nisso. Você podia explicar um pouquinho para a gente como funciona essa escuta e o processo de fala para quem está em sofrimento? Falar o que está sentindo é muito importante. Alivia, mas isso vai depender também para quem está ouvindo, depende para quem ele está falando. Ele precisa sentir a vontade para falar aquilo. A escuta precisa ser empática. Nós temos que aprender a ouvir primeiro, como eu disse, sem julgar, sem interromper a fala, tentando se colocar no lugar do outro, imaginando o que ele está sentindo, imaginando o que você gostaria de ouvir naquele momento. Se colocar no lugar do outro mesmo, né? Exatamente. Se ele está dizendo para você, eu não estou mais conseguindo, eu quero desistir, e você não sabe para abraça ele neste momento, você diga, eu estou aqui com você, vamos procurar ajuda. Né? Você pega ele, fala assim, eu vou com você. Agenda um profissional. Se você está vendo que naquele momento ali, ele está precisando de ajuda naquele momento, fala, vamos até um pronto atendimento, né? Não vou te deixar, eu vou lá com você, eu vou estar ali do seu lado. Se você está num ambiente que você vê ali que tem objetos que pode colocar em risco, esconda os objetos na hora. Então, assim, para proporcionar proteção mesmo para a vida da pessoa. É isso. Luciana, muito obrigada pela sua vinda aqui no Papo com Ela. Eu que agradeço. Obrigada. Alan Barros é escritor e idealizador do grupo de apoio gratuito que visa auxiliar na prevenção e na pós-venção do suicídio. O seu envolvimento com a questão começou exatamente por sofrer de depressão por um período de 20 anos. Dessa experiência surgiu o livro Tenho Depressão. E agora,
onde mostra que é possível superar momentos difíceis da vida. Esse livro começou quando eu decidi abrir meu coração em público e, de alguma forma, fazer com que a minha história transformasse a vida do outro. Eu sempre quis isso, mesmo não tendo superado a depressão na época. A minha ideia era que eu pudesse, de alguma forma, contar para as pessoas minha história e elas contarem as delas. E eu tinha certeza que ia gerar uma conexão. E que quando a gente conta uma história e as pessoas se conectam, elas abrem o coração delas também. Eu fui diagnosticado com 15 anos, eu tenho 36, são 21 anos de batalha para a superação. Naquela época não se tinha o diagnóstico era muito difícil e não se tinha isso tão fácil. Não era tão fácil falar sobre depressão, não se falava sobre depressão. Imagina sobre suicídio, imagina sobre ansiedade. E a minha ideia justamente era falar sobre depressão, ansiedade, bullying, suicídio, superação e autoamor com muita cor, com muita leveza e com muita sensibilidade. O depressivo, você que está aí vendo essa reportagem, que sente depressão ou que tem alguém que senta depressão, também somos felizes em alguns momentos. O depressivo trabalha em alguns momentos. O depressivo tem uma vida. O depressivo é pai, mãe. Eu sou pai, sou casado. E a gente tenta, com bastante esforço, ter uma vida normal. Só que as pessoas acham que o depressivo ele é aquele depressivo da cama, do quarto escuro. E não é esse todos os depressivos, nem todos são. É por isso que vem a depressão não é frescura, é por isso que vem os mitos que eu desmistifico por onde eu passo. Quando eu percebi que eu não estava bem, foi quando estávamos fazendo terapia de casal, para os meus pais conseguirem se reconciliar. E a terapia de casal, você é atendido individualmente também, né? E ela começou, a psicóloga começou a atender e começou a ver que tinha algumas questões do meu comportamento que deveriam ser ajustadas. E aí ela me diagnosticou com depressão. Foi a partir daí. E eu costumo falar para todo mundo, por onde eu passo, que só existem 2 profissionais habilitados para se detectar uma depressão ou algum transtorno emocional, transtorno de humor, que é o psicólogo e o psiquiatra. Só esses 2, pessoal, que diagnosticam. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu simplesmente trago minha vivência e aí eu fui buscar autoconhecimento como cura. Quando eu me vi doente, foi quando ela me atentou com 15 anos sobre minhas reações. Só que eu sumi da psicóloga, eu não aceitei essa doença, até porque há 20 anos atrás não se falava sobre depressão. Imagina só, eu adolescente, eu costumo falar no livro que eu já tinha problema demais para ainda assim ser depressivo. E eu fui ter consciência disso 2 anos depois. Eu fiquei todo esse tempo sem terapia e aí eu percebi que a forma com que eu olhava o mundo, a forma com que eu analisava as reações das pessoas e a forma com que eu analisava as minhas reações eram diferentes. E aí eu sim procurei a terapia. Sobre gatilho, né, são várias pessoas trazem algum gatilho para depressão, inclusive, perda de ente querido, separação, desemprego, que pode ser tristeza, mas também pode desenvolver uma depressão. No meu caso, é aquela depressão, que quase todas são, que são multifatoriais. Então, não tem um motivo específico. Por isso que não tem um culpado. Eu falo no livro que depressão não tem culpado, porque não tem um motivo único. São vários motivos, é multifatorial. É interessante que a campanha Setembro Amarelo, eu costumo falar que a importância dela é que nesse mês é um mês que as pessoas se sentem menos desconfortáveis de falar sobre suicídio. O meu caso são 12 anos de pensamentos suicidas, né? Escrevi cartas suicidas, eu queria sumir da vida de todo mundo, enfim, eu não me encaixava nesse universo, porque quem quer cometer o suicídio dificilmente quer morrer, quer deixar de sofrer. E eu achava que a única solução era o suicídio, são 12 anos mesmo, né? De luta. E eu decidi transformar minha dor em amor. Quando aconteceu um grave episódio de suicídio na minha família, eu achava que eu ia ser o próximo. E foi quando eu decidi que foi uma decisão que essa não era uma opção, que suicídio não é uma solução. E aí foi que eu fiz o trabalho de estudar sobre isso. Hoje em dia eu me especializo nesse assunto. E eu saio transformando a minha história de dor em amor na vida dos outros, das pessoas.
E é por isso que é tão bacana. Os pensamentos são muito ruins. Dificilmente você tem algum pensamento bom. Dificilmente. A sua mente, ela é invadida por pensamentos muito ruins. E cada vez mais que você alimenta, a gente fala que tudo que você foca, aumenta. Se você foca em pensamento ruim, isso vai aumentar. É muita angústia, é dor no peito, é você acordar sem sentido para viver mesmo, é você não se enquadrar nesse mundo, quando você quer sair desse mundo, porque você não se encaixa, não tem sentido para viver, isso é muito doloroso, é muito sério isso. Então, é dor física, é dor emocional, é aquela dor de querer não existir mais. E é justamente por isso que as pessoas cometem o suicídio, porque elas querem sair dessa dor. Eu fiz terapia há 17 anos e terapia ela traz o autoconhecimento, né, para você e tudo mais. Mas eu achava que eu precisava de mais ferramentas. Eu sou mais sensível, né, ao olhar do outro, ao olhar ao mundo, o meu olhar pelo mundo é mais sensível. Então, eu percebi que eu precisava buscar mais autoconhecimento. Eu percebi que quanto mais eu buscasse autoconhecimento, através de cursos, através de vivências até religiosas, vivências espirituais, né? Algumas terapias alternativas que eu gosto muito. Então eu percebi que se eu buscasse esse tipo de ferramenta, eu ia me conhecer cada vez mais, né? E eu me conhecendo cada vez mais, eu ia antecipar uma crise, eu ia antecipar algumas reações, porque sim, o corpo dá reações quando você vai chegando na crise, né? Então por isso que o autoconhecimento é tão importante. Quando eu pensava em suicídio, é porque meu olhar estava adoecido. É quase que como você usar um óculos, que não é o seu. Você olha o mundo de uma outra forma, fica embaçado, fica difícil, você não consegue enxergar. É assim que o olhar de uma pessoa que quer cometer o suicídio está. A reação das pessoas, ela enxerga diferente, a reação delas, ela enxerga diferente, dela mesma, porque ela está adoecida. Eu me curei disso, graças a Deus. Eu consegui limpar meus óculos através do tratamento, de ferramentas, né? Limpar meus óculos e eu não penso mais. Se eu me sentir curado, talvez eu nunca me cure, mas se eu me sentir em processo de cura e superação, talvez eu me cure um dia. Isso é muito forte, porque o mais importante de um caminho de superação não é o objetivo de se curar, é a jornada da cura, é a jornada da superação. E é assim que eu lido com isso. Eu falo para as pessoas que eu estou em superação, até para empoderar e até para sensibilizar, para eles entenderem que, embora eu tenha escrito um livro que é sobre superação, é um vigiar e orar sempre. É vigiar seus pensamentos, é entender o que está passando com você, ir para o autoconhecimento, ir para a terapia, se necessário, ir para o psiquiatra. Então são ferramentas, são gatilhos, gatilhos não, são ferramentas importantes para a gente superar. E não é só depressão, a gente está falando sobre doença emocional como um todo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, uma coisa que é muito importante, transtorno bipolaridade, tem aumentado muito os casos de bipolaridade no mundo por conta da alta ansiedade, depois vem uma depressão. E a bipolaridade tem sido um dos principais gatilhos para a tentativa e para a efetivação de suicídio. Se vocês soubessem o poder que tem a sua história, mesmo de dor, para transformar a vida de alguém, vocês contariam mais a sua história. Falar é a melhor solução. Então conte a sua história para todo mundo. O que me diferenciava das pessoas que haviam de fato cometido suicídio? Sempre tentei responder essa pergunta e acho que até hoje eu tento. Mas talvez a melhor resposta que eu encontrei até o momento foi as histórias que eu vivi e como eu enfrentei. Talvez aqueles que cometeram suicídio, infelizmente, enfrentaram as experiências ruins de outra forma ou optaram por não enfrentar. Eu optei por enfrentar. O grupo de apoio Fale, criado pelo Alan, se reúne toda terça-feira às 7h30 da noite no Teatro dos Cerrados, Umira Canavarros, ao lado da Assembleia Legislativa, aqui em Cuiabá.